Vou puxar a tela de novo. Aguenta aí. A gente vai para o outro agora, tá? Qual que era a apresentação do slide? Aí, ó, voltamos de novo. Ê! Tia venceu um obstáculo, conseguiu passar. Vamos lá. Lívia, qual é a rima sua, Lívia, que você achou? Janete de patinete. Ótimo, então olha lá, vamos lá. É lá no penúltima estrofe, ó. Janete com patinete, tá? Então nós vamos esperar. Se a Eloá entrar de novo, aí nós colocamos de novo, tá? Deu para vocês entenderem ou ainda ficou alguma dúvida sobre os poemas? Ai, que belezinha. Cara, Deu para entender. deu? Mais alguém tem alguma dúvida? Então vamos só recapitular. Um poema, ele tem que ter um título e um autor, tá? Um poema é formado pelo quê? Por estrofes, né? O que são estrofes? São os conjuntos de linhas. Ótimo, são os versos que são conjuntos de linha. Então, eu tenho uma estrofe e nela eu tenho duas linhas, que é um conjunto de versos. Esse poema que nós estudamos, Infância, de Sônia Miranda, nós temos 10 estrofes. Então, cada coloridinho desse corresponde a uma estrofe, né? Só que eu tenho algumas estrofes com 2 versos, são 2 linhas, né? Só que eu tenho 2 estrofes com mais versos. Então, essa estrofe, Tieta de bicicleta e Janete de patinete, eu tenho 5 versinhos. E Lucinha, eu estou sozinha, você quer brincar comigo? Eu tenho 3 versos. Fechado? E aí, dentro do poema, eu tenho as palavras que rimam. O que são que rima mesmo? Que vocês falaram para mim. Termina com o mesmo som no final? Isso, termina com o mesmo som, ou às vezes só tem o mesmo sonzinho. Que nem nós colocamos Joaquim e Patins, eles não terminam muito igual, terminam? Mas ele não tem o mesmo sonzinho? Joaquim e Patins, então eles estão rimando, tá bom? Então nós vamos entrar agora numa outra parte que também vai cair na prova, tá? Então, poeminha fica de olho. Estrofe, rima, versos, que vai cair no poeminha de vocês lá, tá? Nós vamos entrar agora, deixa eu ver qual que vai vir aí para mim ver com vocês. Ó, o que escreveu aí? Frases. Oba! Então nós vamos aprender agora sobre frases. Lembra que nós falamos que para fazer uma frase, formar uma frase, eu inicio com o quê? Letra maiúscula. Letra maiúscula. Quando eu termino a frase, eu preciso fazer o quê? Colocar o ponto final. Usar um ponto, certo? Esse ponto pode ser ponto final, esse ponto pode ser ponto de interrogação, esse ponto pode ser ponto de exclamação, né? Porque vai que eu faço uma pergunta. Por que será que Eloá não entrou? Eu fiz uma pergunta, então não posso terminar com ponto final, tem que terminar com ponto de interrogação. Então, olha lá. Eu começo com letra maiúscula que vocês falaram para mim, excelente. Toda vez que eu for começar uma frase, letra maiúscula. E vou usar pontuação. Depende da frase em que eu fiz, eu vou ver qual é a pontuação que eu vou usar. Normalmente, nós usamos o ponto final. Concordam comigo? Fiz uma frase normal, ponto final. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Aí lá, apareceu que ponto? Exclamação. Ai, 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 apareceu ponto de exclamação. Para que será que eu uso ponto de exclamação? Como que é uma surpresa, fica muito animado. Uma admiração. Quando eu ganho um presente, quando eu como uma coisa gostosa, né? Uma flor. Quando o dia tá bonito, eu falo, nossa, que dia lindo.
Ai, eu posso também fazer assim. Que sorvete horrível. Né? Ué, pode ser que eu não goste daquele sabor de sorvete. Quando acontece isso, eu uso ponto de exclamação. Mas e esse aqui, olha lá? Usado para expressar emoções. Então, todos os tipos de emoções eu vou usar o ponto de exclamação. Mesmo que seja feliz, triste, é uma emoção, tá? Aí eu venho com outro. Apareceu outro. Interrogação. Interrogação. E para que eu uso ponto de interrogação? Como forma Pergunta. Ótimo. Usamos quando fazemos uma pergunta. pergunta. Ótimo. O que eu vou fazer com vocês? Então, a frase ficou difícil? Não. Preste atenção que lá na provinha de vocês vai aparecer sobre pontos de interrogação e ponto de exclamação, tá? Então, para que será que vai servir o ponto? Então, vocês vão ter de achar lá a resposta. Então, vamos voltar lá. Cada um agora vai pensar numa frase. Não importa se ela vai ter ponto de interrogação, se ela vai ter ponto de exclamação, ponto final. Cada um vai pensar numa frase e vai falar para mim, tá? Nós não podemos escrever. Se nós fôssemos escrever essa frase, nós íamos usar letra maiúscula para começar a frase, tá? Vamos usar a pontuação correta. Se vocês fizerem uma pergunta, vocês vão falar a frase e falar ponto de interrogação. Fechado? Se eu fizer uma frase com ponto de exclamação, eu vou falar ponto de exclamação. Que delícia de sorvete! Ponto de exclamação. Fechado? Pode ser? Combinado? Ficou difícil? Alguém tem dúvida sobre o que é frases? Alguém tem dúvida? Não? Então vamos lá. Lívia, começa a sua frase para mim, Lívia. Que dia lindo. Hoje dá para passear. E que ponto você está usando? Exclamação. Ótimo. Natan, uma frase. Onde está meu cachorro? Ponto de interrogação. Excelente, Natan. Maria Gabi. Uma frase. Titia vai dar aula na escolinha. E que ponto você usou? Bom. Ponto final. Tá. Vamos lá. Mel, fala uma frase para tia, Mel. Que bom esse sorvete. E que ponto você usou? Ponto de exclamação. Ótimo. Alban, você agora, uma frase. Você acabou de fazer uma pergunta. Onde você Que está? dia lindo. Que dia lindo. Que ponto você vai usar? Exclamação. Exclamação. O restante, desliga os microfones, pessoal. Onde vocês estão? Desliga o... Não, a gente só está falando. Pedro Henrique, fala pra ti. Cadê o Pedro? Ai, meu Deus. Tá. Tá, a hora que ele voltar, você me avisa para ele falar então, fechado? Isabelle, fala pra ti uma frase. A Malu vai. Ó, pera só um minutinho, Isabelle. Tem uma turminha que tá com o microfone aberto que não tá deixando a gente ouvir a Isabelle. Não tá. Pode falar, Isa. Eba, tô feliz. E que sinal você vai usar? Que De pontuação? exclamação? Exclamação, ótimo. É a Júlia. Júlia, vamos lá? Você, uma frase. Vamos ir no cinema? Vamos no cinema? Que ponto você vai usar aí? Interrogação. Ótimo, ponto de interrogação. Agora vamos para o Pedro Silva. Ô, tia, Oi, meu amor, pode falar, Júlia. Só um minutinho, Pedro. eu ia falar assim, ó. Ivete gosta de omelete, eu ia falar. Aí eu amo. Ivete gosta de omelete e eu gosto mesmo de omelete. Com muito queijo, presunto, cebola. Ai, que delícia.
Acho que até vou comer uma omelete hoje, Júlia. Pedro Silva, uma frase para tia. De qual? Dessas daqui? Ou com ponto de exclamação ou com ponto de interrogação. O que você quer? Qual é essa de amarelo aqui? Que cor? Amarelo. Amarelo é ponto de exclamação, para expressar uma expressão. É uma emoção. Você está com um tipo de emoção. Pode ser boa, pode ser ruim. Eu quero brincar com um amigo. Eu quero brincar com meu amigo. Tá. Ponto final. Né? Augusto, você? Ai, que dia horrível! Ai, que dia horrível! Nossa, tá lindo lá fora, mas tudo bem. Que ponto você usou? Exclamação! Ótimo. Tá faltando quem aí para falar pra tia, que não apareceu? O Pedro Henrique já voltou, mamãe? Tá voltando. Tá. Faltou só o Pedro Henrique falar ou faltou mais alguém? A Maria Clara. Ah, Maria Clara. Vamos lá, Maria Clara, uma frase. Que lindo esse patinho! Que ponto você usou? Exclamação. Ótimo. Então, vocês entenderam direitinho. Agora vamos esperar só o Pedro. Pedro, você pode pensar numa frase e usar qualquer um dos dois pontos. Ou de exclamação. Ele já pensou. Ah, então pode falar para a tia. Você tem um lápis? Se eu tenho um lápis, e que ponto você usou no final dessa frase? Interrogação. Excelente. Então, eu acho que aí ficou bem fácil para vocês. Quando eu uso um ponto de exclamação, quando eu uso um ponto de interrogação. Então, usamos o ponto de exclamação para expressar as emoções. E usamos o ponto de interrogação quando fazemos uma pergunta. Foquem nisso, porque isso vai cair na nossa avaliação mais à tarde. Fechado? Vamos para o outro ponto agora. Ixi, olha o Bob Esponja, olha o pensamento dele. O que será que nós vamos estudar agora? Estudamos os poemas, que vai cair. Estudamos frases. O que apareceu? Sílaba. Ah, sílaba. Sílaba é uma coisa babinha. Para que eu uso sílabas? Para formar palavras. Excelente, Pedro Henrique, para formar palavras. Então, quando eu estava lá com a tia Clara me ensinou todas as sílabas, de todas as casinhas, de todas as famílias. Tá? O que eu tenho que fazer? Aí, quando eu comecei a juntar todas as sílabas, eu comecei a formar palavras. Quando eu formei as palavras vão me formar as frases. Vocês não formaram um monte de frases para mim? Vocês formaram um monte de frases, não formaram? As frases que vocês formaram para mim, elas são um conjunto de palavras, não era isso? Então, vocês aprenderam primeiro as sílabas, depois das sílabas, vocês juntaram as sílabas e formaram as palavrinhas. Quando vocês formaram várias palavrinhas, vocês conseguiram formar uma frase. Só que aí, a tia Ivete chega no segundo ano e fala para vocês assim, agora vocês já formaram as palavras com as sílabas, agora eu quero que vocês separem a sílaba das palavras. Nossa, tia Ivete, poxa, manda juntar e manda separar de novo, tia? Então, vamos lá. Aprendi a escrever a palavra omelete, como diz a Júlia. Peguei a sílaba o, a me, omelete. Aí, agora, eu quero que vocês separem em pedacinhos. Quando eu separo em pedacinhos, eu chamo de quê? O que eu chamo? Sílaba. Ó. Isso! Divisão silábica. Então, no momento em que vocês tinham as sílabas, vocês juntaram, formaram as palavrinhas, eu agora quero que vocês façam a divisão dessas palavrinhas para a gente ver quantas sílabas foi preciso para formar essa palavrinha. Então, eu chamo isso de divisão silábica. Olha lá que vai aparecer. Mas aí, mas apareceu 2 S's, 2 R's. Então, vamos voltar lá.
Eu tenho a sílaba. Professora, quando acontece isso, tem que separar um S e o outro. Ótimo, é isso que eu queria que vocês falassem para mim. Então, vou lá. Eu vou dar uma palavra para vocês. Eu vou dar celular. Olha lá, celular. Eu quero que vocês façam a divisão da palavra celular. Quantas sílabas tem a palavra celular? 3. 3 sílabas. Então, preste atenção que na avaliação de hoje, vocês não vão separar em sílabas, mas vocês vão ter de pegar a palavrinha, tal palavra. Quantas sílabas ela tem? Então, eu vou ter de ver isso no meu dedinho, tá? Então, por exemplo, a gente falou celular. Celular. Oi, quem tá falando? O Pedro. Pode falar, Pedro. A gente não vai poder separar sílabas? Não, porque você pode separar a sílaba num papelzinho, no caderninho do lado. Você separa e fala, essa palavra tem tantas sílabas. Aí você vai lá e marca qual é a quantidade de sílabas daquela palavrinha. Tá bom? Entendi. Entendeu? Então, a gente está falando, a divisão silábica é quando eu pego a palavrinha e vou dividir ela em pedacinhos. Então, celular. Eu dividi cada sílaba num pedacinho. Mas e se eu colocar a palavra girassol? Como que fica a separação da palavra girassol? Girassol de 4 e não separa. Não separa? Ou separa? Ó, gi é uma sílaba. Ah, separa. Quantas sílabas tem a palavra girassol? 3. Quantas? 4. Não, ó, então vamos explicar pro Pedro Silva. Olha lá. Girassol. Girassol, ele é escrito com 2 S's. Então, olha no quadrinho, no retângulo que a tia colocou aí, tem 2 S. Ó, vou mostrar pra você. Vou com o dedinho, não adianta. Mandite por dedinho. Ó, eu tenho aqui, ó, 2 S's e 2 R's, tá vendo? Pedro Silva tá observando? Sim? Se eu tenho 2 S's e tenho 2 R's, não lembra que nós conversamos na sala de aula? Quando eu faço a separação de sílabas, divido em pedacinhos. E na palavra que nem girassol, eu tenho 2 S's. O que acontece? Se eu deixar os 2 S's juntinho na mesma casinha, o que vai acontecer? Fazer um... O que vai acontecer? Não sei. Eles vão brigar. Quem falou que vai brigar aí? Eu quem? Júlia. Júlia, tem alguém rabiscando a tela da tia de novo. Ó, apaga a tela quem tá rabiscando a tela da tia. Oi, Ivete, foi eu sem querer agora. Ah, não foi não. Ó, 1 ponto a menos pra mamãe que tá rabiscando a tela da tia Ivete. Dá uma olhada, gente. Mamãe, vamos pôr a mamãe Como que eu fiz isso? a mamãe Para ela no castigo. no castigo. Isso aí, mamãe da vai ficar de castigo. Vai ter de fazer um poema para nós, gravá-la recitando o poema e mandar lá no grupo do 2º ano. Aí eles vão perguntar o que foi a coordenadora e esse castigo de mamãe que rabiscou a tela. Então, olha só. Quando nós temos 2 S's ou 2 R's na mesma palavra, eles não podem ficar juntos. Sabe por quê? Eles brigam. Eles não conseguem dormir na mesma caminha, comer pertinho um do outro. Então, quando eu separo a sílaba, eu não posso deixar os 2 juntinhos. Uma vai ficar de um lado e o outro vai ficar do outro. Então, quando eu tenho a palavra girassol, o gi vai ficar sozinho. Quando eu pego o urá vai lá e vai pegar um S, vai dar a mãozinha para um S. E o outro S vai acompanhar a palavra sol. Então, eles não podem ficar juntos. Mas se eu separei sol, quantas sílabas deu a palavra girassol? 6.
Três sílabas. Três sílabas. Entenderam? Então, por exemplo, lá na hora da avaliação, eu fiquei na dúvida na palavrinha, quantas sílabas ela tem, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever no papel. Pega a palavrinha, escreva no papel, tá? E aí separa. Ah, ó, tem tantas sílabas. A mesma coisa se tiver 2 R's. Se tiver 2 R's, vocês vão separar. Um R vai ficar com uma sílaba, o outro R vai ficar com outra sílaba. Aí todo mundo entendeu? Posso continuar? Olha lá. Oba! Vocês acharam que a tia não tinha o carro e não tinha giração para vocês, né? Então vamos lá. Olha a palavra carro. Carro. Eu tenho 2 sílabas. Olha, eu abro a boquinha 2 vezes. Ó. Carro. Mas olha os 2 R's, como que ficou. Opa. Olha os 2 R's. Desculpa, turminha, a renite atacou. Ó, olha os 2 R's como ficaram. Quando eu separei as sílabas, ó, um R ficou aqui com K e o outro R formou a outra sílaba. Eles não ficaram juntos. Tá todo mundo vendo isso? Todo mundo conseguindo ver? Turminha, quem é que tá rabiscando a tela? Eu quero que fale pra tia. Agora não fui eu, não. Agora não foi a tia Tuane. Quem foi que rabiscou a telinha da tia? Sabe o que acontece? Atrapalha, porque a gente tem que parar para ficar brava com vocês. Falar, olha, a telinha não é para rabiscar. Não é para pôr a mão na telinha do celular, tá, turminha? É para pôr a mão só quando eu preciso ligar o microfone e desligar o microfone, tá? Eu não sei quem foi, a tia não vai procurar ver quem foi, então quem foi vai apagar a telinha para a tia, tudo bem? Vamos na palavra girassol, ó. Girassol. Eu tenho 3 sílabas, ó. Gi, uras e o sol. Então, os 2 S ficaram separados. Ó. Um S deu a mão pro urá e o outro S ficou lá na palavrinha sol. Entenderam? Fechado? Alguém tem alguma dúvida quando entramos na palavra sílabas? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tem alguma dúvida? É só perguntar. Ô, tia, Oi, pode falar. e quando termina, tipo assim, quando termina com R, a gente separa a sílaba e o R? Não. Nenhuma palavra em português, nenhuma, pode terminar com 2 R somente. Tá bom? Quando eu termino a palavra que tem celular, eu terminei com um R, não terminei? Mas quantos R's eu tive que colocar? 1. Então, eu não preciso separar. Celular, aquele R vai acompanhar a sílaba lá. Tá bom? Não, mas tipo assim, se for só um R e separar em sílaba, o R fica sozinho ou fica pela última palavra? Não. Fala pra mim uma palavra para você me dar um exemplo para me conseguir te explicar. Você tá me falando. Não, tipo, celular. Para ser lá espaço. Não. Quando você pronuncia a palavra celular, você pronuncia celular R? Ou você fala celular? Celular. Então o R tem que dar a mão pro L. Entendeu? Porque na sua pronúncia, ó, celular. Tá vendo? O R tem que acompanhar o lá. Fechado? Aham. Então, tá bom, então. Tem mais alguma dúvida ou podemos partir para outra fase? Nenhuma. Nenhuma? Ó, essa divisão silábica, esse semestre agora nós vamos entrar para classificar. Então, eu vou pôr no PowerPoint para explicar para vocês depois. Então, preste atenção, porque eles estão aprendendo só a separar as sílabas. Quantas sílabas tem? Por exemplo, carro. Quantas sílabas tem a palavra carro? 2, 2. E girassol? 3. 3. Então, preste atenção que na provinha de vocês é isso que vai cair, tá? A quantidade de sílabas. Então, vocês vão ter de olhar a palavrinha, ver a quantidade de sílabas e fazer um xizinho lá pra tia, fechado? Vou passar para uma outra... Pode perguntar.
E MP e MB separa? Ah, não, é a mesma coisa do R. Quando eu for escrever a palavra, presta atenção, campo, eu usei o MP, certo? Certo? Tem a letrinha M. Mas quando eu vou separar, olha a minha pronúncia, ó. Cão, espacinho, pô. Então, o M tá dando a mão para a sílaba K, para formar cão. Espacinho e o pô separado. Fechado? Fechado. Tá? É a pronúncia sua. Então, quando eu tenho um M, eu tenho um N no meio da sílaba, que vai dar esse sonzinho. Vamos pensar numa outra palavra aqui que tem um sonzinho aí com N. Ontem. Ó, on. Lembra que vocês aprenderam a sílaba do anjo? Em, in, on e Então, on. O N tem que dar a mãozinha pro O. Tá? Espacinho, tem. Aí eu vou pôr a sílaba T com E, mas o M do finalzinho tem que dar a mãozinha, porque na hora que eu falei ontem, eu tive uma sequência no sonzinho, então o M tem que dar a mãozinha. Tá bom? Mas a gente pode entrar nisso aí numa próxima aula e explicar para vocês direitinho, tá bom? Então eu vou dar sequência agora, ó. Vamos passar para uma outra fase. A outra fase agora vai entrar essa palavra. Leiam para mim. Sinônimo. Lembra que lá na sala de aula nós aprendemos sobre sinônimos? Nós aprendemos sobre sinônimos, lembram? Aí, qual é o significado de sinônimos? Significado. Ótimo! Sinônimos são palavras com o mesmo significado. Então, quer dizer o quê? Eu escrevo ela de maneira diferente, mas é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa feliz não pode ser uma pessoa alegre? Sim. Apesar da palavra feliz escrever com duas sílabas diferentes da palavra alegre, o significado deles é a mesma coisa. Nós estamos felizes. Entendeu? Entenderam? Ou tem alguma dúvida? Lembra lá no livro, que eu vou pegar a página para vocês. Deixa eu ver qual que é o livro da tia. Deixa eu acho que Página tia. não, acho que é o livro de atividades. Aquele lá, mãe, você dá para mim? Acho que lá no livro de atividades de vocês, deixa eu achar aqui. Então, tem esse de sinônimos aí, ó. Lá no livro de atividades, na página 10 do volume 1, ligue as palavras que tenham significados parecidos. Então, eu vou perguntando para vocês. Alegre pode ser contente? Sim. Pode ser contente. Início. Uma palavra que pode ser significado de início. Começo. Começo, excelente. Longe. Distante. Distante. Bonito. Belo. Belo. Calmo, uma pessoa calma. Pode ser o quê? Relaxado. Uma pessoa relaxada, uma pessoa tranquila. Uma pessoa corajosa. Pode ser o quê? Valente. Valente. Entenderam? A forma de escrever foi diferente, mas o significado dela foi a mesma coisa. Uma pessoa corajosa, Lento. uma valente. Entenderam? Então é a mesma coisa. Agora, então nisso aqui agora. Alguém entrou, né? Opa. Ah lá, dei o exemplo. Uma pessoa alegre pode ser uma pessoa contente, é o mesmo significado. Só que agora vai aparecer isso. Opa! Antônimos. O que são antônimos? É o contrário. Ótimo! É o contrário. Eu sempre digo o seguinte, lembra na tia Ivete quando falarem antônimos. Quando vocês estiverem lá, grandão, peraí, deixa eu lembrar na tia Ivete. Antônimos. A tia Ivete é o contrário do tio Antônio. Não tem nada a ver com o tio Antônio. É o contrário do tio Antônio. Tá? Então,
Sinônimos são palavras com o mesmo significado. Isso não quer dizer que escreva da mesma forma. Olha lá, do azulzinho, alegre e contente. Olha lá agora, sinônimos, palavras com significados diferentes. Vamos ver uma palavra que tem o mesmo significado? Voltando lá. Olha lá. Bonito. Feio. Alegre, Triste. Isso. Então é o contrário. O antônimo é o contrário. A Lívia está feliz. A Lívia está triste. A Lívia está doente. A Lívia está com muita saúde. A Lívia está boa, né? A Lívia é magra. A Lívia é Gordo. gorda, né? Vamos ver uma outra palavra aqui que a gente pode colocar. legal, Legal. Mas se não é legal, qual que é o contrário de não ser legal? chato, Chato. Pode ser chato. Uma pessoa que não é legal é uma pessoa chata. Isso aí. Uma coisa salgada. O contrário de salgado. Doce. Uma coisa escura. uma coisa clara, Claro. Então, vocês viram que a gente pode usar em todos os sentidos. Então, preste atenção lá na provinha. Sinônimos são palavras com o mesmo significado. Tá bom? E antônimos são palavras com significados diferentes. Ou seja, contrário. Tá bom? Uma pessoa alta. O contrário de alto é o quê? Baixo. Deu para entender? Então, preste uma atenção. pessoa que come pra caramba, Ela é gulosa. O contrário de gulosa? ela não come nada, Não come nada. Nós vamos procurar o sinônimo, então, o antônimo de quem não come nada. Que vai ter que ter uma palavra que coloque lá. Deu para entender a provinha de vocês hoje? Sim. Tá difícil? Não. Opa. Não. Não, pode deixar que já voltou a tela branca. Então, não tá difícil. Então, preste atenção. Nós vamos lá nos poeminhas. banco, Oi? preto, banco, Preto, branco. Ótimo, Alban. me deu uma ideia, Isso aí. Deu para vocês entenderem? Então vai cair. Vai ter poeminha na provinha de vocês. Vocês vão ter de ver estrofes, versos e rimas no poeminha. Fechado? Depois vai ter também as sílabas. Vocês vão ter de ver lá a quantidade de sílabas e colocar para a tia. Vai ter sinônimos e antônimos também. E vai ter a pontuação nas frases. Ponto de interrogação e ponto de exclamação. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Então preste atenção. Tarefinha de vocês agora. Vocês vão criar um poeminha. Pode ser um poeminha com 2 versos, com 3 versos, com 2 estrofes, com 3... Não importa. Vocês vão criar o poeminha. Pode ser bem pequenininho, tá bom? E aí vocês vão tirar foto. Não quero que tire foto hoje, não. A mamãe vai filmar vocês lendo poeminha e mandando para mim. Fechado? Não esqueça de pôr uma riminha no poeminha, tá? E põe o título do poeminha. Aí vocês vão ler assim. Eu vou ler aqui. A bola, Ivete. Aí você põe assim, título, a bola, autora, Ivete. Fechado? Aí eu vou fazer o poeminha da bola. Aí a mamãe grava vocês e manda pra mim. Fechado? Todo mundo fechado? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Sim? Sim. A Isabelle entendeu, Isa? Tá? A irmãzinha pode ajudar você, tá, Isa? Então você faz o poeminha. Você vai falar o poeminha, ela vai tirar foto e pôr lá no grupo online, lá, das aulas online. Gravar um vídeo, né? É um vídeo, vai gravar vocês, então vai ser um videozinho. Manda pra mim. Tá bom? Depois eu vou editar isso aí, esse videozinho aí. Quer dizer, vou pedir pro meu assistente, número 1, me ensinar a editar um videozinho de vocês. E aí depois eu faço um videozinho com vocês. Fechado? Então vamos lá.
Alguém tem alguma dúvida? Pedro Silva, tá tudo entendido, ok? Será que meu computador? Ok. Júlia, ok? Ô, Júlia, a tarefa aí é duas, viu, Júlia? É você e a sua mãe, tá? Porque a sua mãe rabiscou a tela, tá? Professora, Oi, meu amor, pode falar. também fazer a tarefa amanhã? Essa Mandar. tarefa Mandar amanhã? Mandar amanhã? pode. Vocês vão fazendo e conforme vão fazendo, vão me mandando, me enviando. Tá bom? Não tem problema. Eu acho que se eu terminar hoje, pelo menos está dentro do assunto do que eu estou fazendo, do que eu estou estudando. Aí é uma forma de eu estar estudando, tá? Fica melhor. Tá bom? Fechado todo mundo aí? Alguém alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, nós estamos voltando para nossa tela e, oba, todo mundo voltando, ó, tá? Nós temos um minutinho que vai cair, então, a hora que cair, aí a gente vai voltar. Vamos parar de...